Okay, so it's a pleasure to speak to you. We come to the É, close of de the facto, meeting. um prazer, à medida que nos aproximamos no final deste evento, falar um pouco mais sobre aquilo que é a investigação extrasensorial ou sensorial e no sentido de melhorar as experiências com o vinho. Eu não sou enólogo de jeito nenhum. E devo dizer, havia a minha incapacidade, enfim, aquilo que me interessa e é aquilo que está ligado à experiência de provar vinho, enfim, a música, a garrafa de vinho, um bom copo de vinho, enfim. Agora, eu estou a pensar nos fatores extrínsecos que podem influenciar esta experiência. Nos últimos anos publiquei uma série de livros ligados a esta experiência multissensorial. Portanto, já em 2017. Em todos os casos, basicamente, é centrar-me nos prazeres da mesa ou dos prazeres de um copo de vinho. Eu acho que realmente o prazer não reside na língua, onde pensamos que concebemos esses prazeres, mas sim na mente. Na mente, que é quando estamos a ver com o toque, o paladar, o palato, o aroma e etc. Todos eles interagem e, portanto, é nesta integração multissensorial que me interessa. Tudo isto é combinado no nosso cérebro com a nossa disposição, com a nossa emoção, com expectativas de informação por parte em relação ao vinho. E tudo isto nos leva a um daqueles grandes truques que o cérebro prega-nos essa partida de nos convencer que nós estamos a provar na língua, quando na realidade não é o caso. Portanto, aqui o valor não está de facto na garrafa, mas sim na mente. Mas esta não é a perspectiva que a maior parte de nós tem. Todos nós pensamos que podemos provar o líquido que está na garrafa e não vamos ser enganados, por assim dizer, por qualquer outro fator. Mas eu tenho um contraponto para isto, que é aquilo que funciona com várias pessoas. O nome tem a ver com o rosé, que é dado por os filósofos e psicólogos, muita gente do norte da Europa, incluindo eu próprio, que o rosé, o vinho rosé, fresquinho, à beira-mar, num dia ensolarado como temos hoje, e pensamos que nós vamos levar isso para casa e vamos partilhar isso com os nossos amigos e família num serão de família de inverno. Portanto, quando abrimos a garrafa nessa altura, lá com a Natal, noite de inverno com os amigos, constatamos que não sabe minimamente a coisa nenhuma. Porquê? Porque o vinho não viaja bem. Mas o vinho é o mesmo. Mas não é o vinho que muda, é a mente do provador que muda. Portanto, quanto melhor a disposição em que temos, melhor a comida ou a bebida irá saber. Portanto, se estivermos à beira de um mar ou com o sal, etc., tudo isso pode influenciar a experiência que se está a ter. E as pessoas em todo o lado, mesmo que as pessoas que estão já noutra situação, também podem também ser enganados por essa sensação. Portanto, só que a sensação com eles não é a mudança da qualidade do vinho quando vai de um lado para o outro, mas sim a qualidade do chá quando vão de um lado para o outro. Portanto, é evidente que podemos pensar, sim, talvez realmente o ambiente tenha alguma influência e muito mais influência até do que uma pessoa imagina. Mas é o tipo de coisa que pode ser trabalhado numa campanha, e isto, aliás, este é um projeto
de um importador de vinhos, um pequeno importador de vinhos na Inglaterra, que na semana passada surge um artigo então publicado que vem explicar o paradoxo do vinho e de tentar explicar e tentar perceber, ou como é que se consegue perceber essa ideia, essa ideia do Rosé da Provença. Portanto, o chamado paradoxo do Rosé da Provença. E aquilo que eu disse, o François Chartier, quando ele fala nos vinhos que tinha provado em Barcelona e que depois voltou a provar aqui, em Portugal, às vezes que os vinhos que tinham um sabor diferente. E isso levou à conclusão que não há grandes vinhos, há apenas grandes garrafas. E, portanto, aqui é colocar a experiência e o preço, mas que provado, o mesmo produto provado numa outra localização ou numa outra garrafa, então isso tem a ver com realmente a diferença na mente do provador e não outra questão. Depois, relativamente à questão do ambiente, que o ambiente afeta não só quanto nós conseguimos, mas aquilo que escolhemos não pode ser melhor ilustrado do que neste estudo do Adrian Cork, que levou a cabo num supermercado inglês já nos anos 90 do século passado, quando temos vinho francês, vinho alemão, e portanto estamos a falar, enfim, com um teste com um ambiente controlado, umas vezes com música francesa, outro com música das cervejarias alemãs e portanto eu tentar ver quantas garrafas é que eram compradas quer do vinho alemão, quer do vinho francês. E isto foi realmente uma surpresa para eles próprios, mas a maior parte dos franceses, dos vinhos franceses, foi aquele que foi vendido quando tinha música francesa, mas depois mudava para o alemão quando se passava para a música alemã. E, portanto, é evidente que podemos até extravasar isto para os vinhos portugueses, portanto, a vantagem competitiva se conseguirem realmente convencer os supermercados a tocar música portuguesa em vez de tocar música inglesa, música anglófona. O que é que isso faria às vendas? E melhor ainda é que quando uma pessoa vem de uma situação dessas, porque é que uma pessoa, e quando lhe é perguntado porquê comprou este vinho hoje, eventualmente nenhum dos compradores atribuiu a sua compra à música. Não, porque eu comprei vinho francês porque vou fazer bife bourguignon e portanto apetecia-me uma coisa assim, mas eu acho que as pessoas acabam por nunca considerar isso. Bem, é um estudo que já é antigo. De facto, neste estudo apenas 80 garrafas foram vendidas, portanto é um número muito pequeno, mas no ano passado o Damon e outros autores replicaram o efeito musical na escolha de vinhos. Aqui temos o cenário de compra, o efeito básico continua a ser verdadeiro. Portanto, a música clássica em oposição à música pop, por exemplo, pode ter também um efeito na decisão de compra. Portanto, não é uma decisão que possa ser tomada pelo gerente da loja, por exemplo. Há uma música de fundo, mas há também, de facto, a experiência táctil. Às vezes veem que as pessoas compram vinho, também andam às vezes à procura de um rótulo específico ou de uma região específica. Às vezes fazem um gesto como este. O que é que estão a fazer? Não podem estar, obviamente, a avaliar o gosto do vinho. O que estão a fazer é avaliar, tentar perceber algumas diferenças de peso na garrafa. Algo que
que vou fazer uma citação da Wine Trials 2011, que estas garrafas de Botley são sólidas, pesadas, e parece que o seu peso é uma característica interessante, uma que leva as pessoas a pensar que o vinho é mais caro e que, de facto, é de qualidade superior. Pensando neste tipo de comportamento dos consumidores, nós fomos à Oxford Wine Company Store, que é uma pequena loja que vende vinhas em Oxford, e pedimos, de facto, e pesamos todas as garrafas existentes nas prateleiras, verificamos se é vintage ou não, qual é o país de origem, o peso da garrafa, etc, etc. Numa loja deste tipo, em que se vendem garrafas de cerca de 15 euros, ou noutros lugares onde se vendem garrafas de vinho a 100 euros, por exemplo. Então, verificamos aqui que há, quando cruzamos os dados, de facto, uma opção que tem a ver com o peso da garrafa. Portanto, há uma garrafa que pesa mais de 2 quilos sem estar cheia, e algumas pesam menos de 1 quilo quando cheias. Portanto, de facto, o próprio formato da garrafa é também um elemento que cria algumas expectativas em relação à qualidade e à experiência de beber o conteúdo de determinada garrafa. Aqui podem ouvir a rolha a saltar. É aqui em Portugal. Nós fizemos um estudo com alguns jornalistas e consumidores de vinho. Eles ouviam o som de uma rolha a saltar, ou ouviam o som de um saca-rolhas a retirar a rolha, ou eles próprios retiravam a rolha. Aqueles que pensam, depois dávamos-lhe um copo desse vinho, obviamente. Alguns pensaram que o som da rolha a saltar deu-lhes uma apreciação do vinho como sendo de uma qualidade superior, ótimo para uma ocasião de comemoração, de qualquer coisa. E isto atribui-se unicamente ao som produzido pela rolha ao sair da garrafa. Como é que conseguimos diferenciar o som da rolha no nosso vinho para criar, digamos, uma assinatura, uma característica específica? Vou então agora falar do toque e da publicidade sobre o vinho. Portanto, temos aqui um anúncio que nos pretende transmitir algumas ideias sobre o sabor, etc. Mas aqui essa comunicação é feita através da textura do veludo. Porque é que utilizamos termos sensoriais que têm a ver com o tacto para criar ideias de qualidade? A minha antiga orientanda Janice Wang
trabalhou na And in Dinamarca 2019 e in Barcelona with about em 180 sommeliers. 2019, entre cerca de 80 sommeliers e produtores de vinho, fizeram uma prova de diferentes texturas. Aqui do lado esquerdo temos ali lixas do lado esquerdo e veludo do lado direito. E, portanto, pedimos às pessoas para, digamos assim, fazerem passar o copo nos diferentes materiais. E, portanto, esta ideia do tactilismo e do sintactilismo que nos diz que as pessoas associam a agradabilidade, o caráter agradável do vinho dentro da garrafa é mais sentido como uma experiência positiva quando temos esta experiência sensorial extrínseca e relevante de uma superfície que não tem nada a ver com o vinho diretamente. Podemos pensar também nos copos de vinho, que dão alguma textura também. Aqui nos dão aqui, de facto, algumas experiências sensoriais diferentes a nível táctil na boca, nos lábios. Eu acho que a questão da cor, por exemplo, pode gerar expectativas muito pormenorizadas sobre o ano, da temperatura, o lado do monte, etc., através de gradações muito subtis da cor. Mas estas cores e a variação subtil destas cores pode ter um efeito muito pronunciado sobre as expectativas de gosto e aroma e, portanto, podem, de facto, ter impacto nesse aroma e nesse cheiro. Os sommeliers e os produtores de vinho aqui estavam a provar aqui rosés e um branco que tinha uma cor ao qual foi dada uma cor muito semelhante à do rosé. Segmentámos a população neste estudo em 3 grupos de iniciados, provadores intermédios e especializados, comparando os padrões de cor, os padrões cromáticos nos 3 grupos. Vemos aqui que as cores tropicais foi avaliado diferentemente pelos vários grupos e o que era interessante é que o rosé falso, digamos assim, aquele que se fez com que parecesse um rosé mas era branco, foi avaliado como tendo notas mais florais e que não surgiram nas experiências dos iniciados e nos intermédios. Portanto, quanto mais específico e quanto mais avançado é o provador, em termos de nível de experiência, mais a ideia da cor tem impacto na boca e no nariz. Portanto, agora o que é que esperamos destes vinhos azuis, que na Itália são a grande moda, na Espanha também, não sei se Portugal também tem já um vinho azul.
tem um toque muito um toque muito futurístico, com o Marletti na Itália do futurismo. Acho que hoje em dia a ideia é instagramabilidade, digamos assim. São produtores de vinhos que mudam a cor de vinhos, que em todas as outras características são iguais, mas que os consumidores avaliam como tendo gostos diferentes, aromas diferentes, só porque a cor é diferente. Voltando à noção da música, é uma das áreas mais investigadas nos anos recentes, e eu interessei-me nesta questão ao ler escritores sobre vinho. Normalmente eles utilizam metáforas musicais para tentar explicar aos seus leitores o que é que estão a apreciar. E então há jornalistas de vinho que usava os solos do Dizzy Gillespie e a cor do trompete do Dizzy. Por outro lado, há um Chardonnay que tinha harmonias subtis e que eram também evidenciadas por este tipo por esta música. Portanto, pessoas com um copo de vinho branco e um copo de vinho tinto com diferentes fundos musicais. Então, pedia-se-lhe que fizessem aqui uma equação do vinho tinto ou branco com a música que estavam a ouvir. Vamos ouvir a segunda peça. Portanto, a segunda música, por favor. Parece que não conseguimos. Dassem a taça que tinha a ver com esta música. A maior parte das pessoas levantou o copo de tinto com esta segunda peça e o branco com a primeira. Na vossa experiência, perguntámos o que é que levou a essa correspondência. É uma correspondência que estamos a explorar em vários eventos, com a empresa vitivinícola Antique de Londres, com vinhos de 200, 300, 400 euros por garrafa, com a Orquestra Sinfónica de Londres. Esta primeira peça, o Quarteto de Flauta de Mozart, foi ali articulado com a primeira garrafa. Depois, quando demos às pessoas o Chateau Margaux de 2004, Tchaikovsky, os quartetos de corda de Tchaikovsky, de facto, foi aliada a este vinho. E, portanto, fizemos o mesmo em relação aos 4 vinhos, e a melhor equivalência sonora foi também identificada. Então, com outro grupo de consumidores, nós tocámos a música que foi articulada com determinado vinho, e isso, de facto, aumentava o nível de agradabilidade desses vinhos muito
caros. E, portanto, estamos a pensar em taxas de agradabilidade, mas, de facto, quando falamos de escolhas vínicas, o que nós temos são julgamentos, juízos hedónicos, o facto de gostarmos daquilo que estamos a experimentar e alguns juízos mais descritivos, masculino, feminino, mais pesado, mais leve, outros mais práticos, como o preço, mas qualquer uma dessas categorias de juízo sobre um vinho podem ser modificadas, podem ser intensificadas ou destruídas com esta associação sonora. Em Brighton, em 2016, tivemos produtores e especialistas de vinho que também, digamos, foram enganados pela música que tocava. E, portanto, estas ideias podem levar-nos a pensar em experiências específicas por exemplo, pessoas, portanto, uma experiência em que os músicos tocaram ao vivo na igreja de São Lucas e, portanto, aqui, obviamente, que não é uma prova de vinhos tradicional, não é um espetáculo musical tradicional, mas, de facto, há algo que tem a ver com a exploração sensorial e é algo que está a acontecer em todo o mundo. Os músicos estão a ser levados para as adegas, para estes locais onde se podem fazer conexões muito surpreendentes. Agora, por exemplo, fazer um emparelhamento entre Krug e o champanhe e ter uma playlist musical que possa ser articulado com este Krug champanhe. E depois usamos portanto, com formas de dar ênfase a misturas, portanto, houve aqui uma escolha de música clássica, principalmente, que é associada a um valor superior. Há pessoas que, obviamente, não concordam com este tipo de apreciações, de avaliações. Claro que o enólogo não sugeriria este tipo de estratégias. Deve-se beber em silêncio. São pessoas que se tornam máquinas de provar e que se focam apenas no vinho. Mas não é isso que acontece com os consumidores normais. Portanto, se utilizarmos mais aspectos sensoriais, conseguimos experiências melhores. Portanto, por que temos de pensar em misturar música com vinho? Se nós não gostamos do vinho que estamos a provar, abrimos uma nova garrafa. Eu acho que quando temos a música perfeita, conseguimos ter aquele momento que falou François ontem, 2 mais 1 igual a 3. E, portanto, James John, o diretor da Escola Vínica de Bath, disse em relação à combinação com o Laudate Dominum de Mozart com o Chardonnay. Assim como a complexidade sonora é duplicada, os efeitos gustativos do fruto maduro sobre baunilha tostada explodem no palato e a apreciação de ambos é levada a um nível completamente novo. Portanto, de facto, há aqui propriedades emergentes que surgem com esta
com esta harmonização. O François estava a falar da harmonização também. Ontem é interessante comparar este emparelhamento entre o vinho e a fruta, ou o vinho e a música. Será que a coisa funciona da mesma maneira? Isto tem a ver com os mesmos elementos? Com a comida e o vinho tem a ver com a presença de substâncias comuns. Nós podemos querer obter um contraste em termos de música e vinho entre o que estamos a provar e o que estamos a ouvir. Ou pode haver consequências perceptivas que não têm a ver diretamente com o efeito do vinho no palato. Quando falamos de complexidade neste emparelhamento, é uma complexidade, enfim, subjetiva. Há toda uma série de razões que nos levam a conseguir emparelhar vinho com uma outra substância, um outro elemento. Vou deixar-vos com a ideia de combinar o vinho com um som, uma música, mas nós, em Londres, na rua, demos a 300 transeuntes um copo de Rioja e foram colocados em 3 ambientes diferentes, na mesma sala com luz branca, depois mudávamos para vermelha e para verde depois, e tinham que classificar o vinho em relação às sensações da prova. Portanto, o vermelho dava doce, e aqui temos uma composição doce. Aqui estão, uma experiência doce de prova, e às vezes, com a luz verde, tivemos resultados mais acídicos, mais ácidos. Claro que os consumidores têm o mesmo copo na mão, e depois de 4 dias e de 300 consumidores, vimos uma alteração muito significativa na experiência de prova. Portanto, conseguimos avaliações diferentes da frescura do vinho com a diferença de cores, da luz, e também com a inclusão de determinada peça musical. As pessoas diziam: eu não consigo perceber, a mudança da cor da luz alterou completamente a minha perspectiva de prova. Oh meu Deus, eu não acredito que é o mesmo vinho. Sabemos que o copo é o mesmo e, portanto, o Campo Via depois começou a pensar neste tipo de experiência e tem algo a ver com o tal paradoxo do rosé provençal. Portanto, são experiências de prova muito interessantes. Aqui para ilustrar o facto que não é apenas frutado ou fresco, mas que há, de facto, também diferenciações em termos da complexidade do vinho, na sensação na boca, etc. Aqui temos qualquer peça de música pré-composta, ou nenhuma pré-composta será capaz de interferir especificamente numa destas características. Mas os produtores começaram a compor pequenas peças musicais que davam ênfase às experiências que se pretendiam na prova multissensorial destes vinhos.
portanto, o consumidor no futuro pode não ter podido ir ao Color Lab, ao laboratório de cores do Campo Via, mas podem ir à loja de vinhos, fazer um scan dos rótulos e obter recomendações sobre o tipo de música que pode criar esta, digamos, esta experiência sensorial, sónica, uma experiência que tem a ver com um tempero sónico para o vinho. Portanto, há aqui um produtor que, em vez ou para além de recomendar se o vinho deve ser degustado com peixe ou carne, falou, ou portanto tinha uma referência que tem a ver com estas questões cognitivas e estas conexões sensoriais.